A paz do Senhor. Também a paz do Senhor àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Hoje o nosso tema é uma transformação genuína. Genuína quer dizer autêntico, verdadeiro. E a palavra que nós vamos estar lendo é Atos, capítulo 9. Glória a Deus. Amém? E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquele seita que os homens e que mulheres se conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Quem é, Senhor? E diz o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu me persegues. E para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe, Senhor: Levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-se pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar desse texto sobre Saulo. Um homem que era um homem preparado para buscar aqueles que falavam de Jesus, para ser preso ou até para a morte. Esse era o trabalho de Saulo naquele momento. Porque Saulo achava que aquilo que ele fazia estava certo. Saulo achava que aquele trabalho que ele estava fazendo estava correto. Mas eu quero dizer que às vezes nós pensamos que alguma coisa está correta, mas não é aquilo que Deus está agradando. Então Saulo não estava agradando aquilo que Deus tinha proposto, que era a salvação. E Saulo pede cartas para ir a Damasco. E chegando perto de Damasco, aconteceu essa grande luz, aonde Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E que quando eu olho para esse texto, que Jesus conversando com Saulo, Saulo ele não volta para trás. Porque Jesus agora também dá uma ordem a ele: vai para Damasco. Porque Damasco é o lugar de perseguição, agora vai ser um lugar de tratamento. Então Saulo ali, quando ouve a voz do Senhor, e Senhor ali, né, como a palavra diz, Saulo ficou sem visão. Saulo não tinha como ver mais nada. Ele estava ali sozinho. Ele dependia até daqueles que estavam com ele, conduzir ele até a cidade. E a palavra diz que ele chega ali em Damasco e fica numa casa de Judas. E o que me chama a atenção, que quando você está num momento triste ou angustiado, eu fico pensando a vida de Saulo. Tantas coisas ruins que ele fez. Quantas coisas que ele desagradou o Senhor. E naquele momento, ele começa a orar ao Senhor. Porque a única solução que ele tinha era orar a Deus, pedir perdão por aquilo que ele estava fazendo. Então, da mesma forma que nós olhamos para a palavra, a oração nos aproxima de Deus. E ele começa a orar ao Senhor para se aproximar de Deus. Então Saulo ali, ele começa a entender que aquilo que ele fazia não estava certo. Agora Saulo começa a entrar
no momento espiritual com o Senhor. Mas o que mais chama atenção no texto, que Saulo, ele ouviu a voz do Senhor. Saulo sabia que Jesus já estava morto. Agora ele vê um Jesus vivo, um Jesus que está na eternidade. Então eu falo que Paulo começa a ter uma conversão. Paulo assentando ali as palavras do Senhor Jesus. Paulo começa a entender aquilo que é a palavra do Senhor. Era um homem temente a Deus, sim, mas não tinha misericórdia, não tinha perdão com Saulo. Agora ele se aproxima de Jesus, ele compreende o que é misericórdia, ele entende o que é perdão. Então a gente olhando, o que atrapalhava Saulo nesse momento era a cegueira. Mas o Senhor não foi ali só para curar a cegueira, mas sim o espiritual dele. Então Deus usa homens preparados por ele. E pede a Ananias que vai até a casa de Judas. Interessante que na visão Deus dá o detalhe da casa, de quem que era a casa. Até a rua, Deus já tinha mostrado a Ananias. Mas Ananias também preocupava, porque sabia quem era Saulo. Mas uma coisa me chama a atenção da palavra do Senhor. Pode ir, Ananias, porque esse é um instrumento que vai ser usado pela minha mão. Assim é, nós estamos aqui. Você é um instrumento na mão de Deus. Deus que nos prepara. Deus que coloca as palavras na nossa boca. E a palavra diz que quando ele começa ali a recuperar a visão, o Espírito Santo entra em Paulo. Um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo ali, ele é batizado. Palavra de Paulo, que ele traz para a gente: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque através da vida de Paulo, o Evangelho do Senhor chegou a nós, pelos gentios. Não que ele não pregou para judeu, para gregos, mas a pregação dele era para aqueles que não eram do povo de Israel. Ele foi num dos lugares mais difíceis, povo que ele não conhecia. Mas o Senhor nos conhece. Então Paulo ali começa a aprender tudo com o Senhor Jesus. Paulo, ele não andou com Jesus, mas ele foi preparado pelo Senhor. Era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que pregava todos os cantos. Mas também a palavra diz que Paulo passou por muitas dificuldades. Mas o que me chama a atenção, nunca deixou de adorar o Senhor. Menos sofrendo dores, chicotadas, mas não deixou de pregar a palavra do Senhor. Paulo nos ensina que nós também não devemos olhar para as dificuldades. Nós temos que olhar para o alvo, porque a recompensa vem do céu. Um homem não pode te recompensar por nada, porque a recompensa está no céu. Então Paulo entendeu que agora está servindo a Jesus, ele não está servindo mais o homem. Porque ele sabia que ele precisava de Deus na vida dele. Então, quando o Espírito Santo te conduz, não tenha medo, porque o Espírito que está em você é de ousadia. Então Saulo, ele é um homem que pregou a palavra do Senhor, falou muito de Jesus, falou tudo que Jesus fazia, os milagres, as curas, tudo aquilo que Jesus, ele foi o mensageiro do Senhor aqui na terra. Mas isso agora, hoje em dia, é para nós. Somos mensageiros do Senhor. Interessante que eu estava vindo para a igreja, e estava um vizinho no carro, e ele estava olhando o celular, fui brincar com ele, tipo tomando o celular dele, mas ele falou: eu tinha te visto que você estava chegando. Uma coisa ele me falou comigo naquela hora que chama atenção: irmão, eu te amo. E eu falei: eu amo sua vida também, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos exalando Cristo lá fora. A pessoa fala que te ama porque ele está vendo Jesus na tua vida. Então ele parou comigo e nós começamos a falar da palavra. É um homem que também serve o Senhor.
Assim é Saulo, aonde que ele passava, ele tinha uma luz diferente. Aonde que Saulo passava, era a voz de Jesus que toava na boca de Saulo. Da mesma forma, hoje o Senhor nos usa para pregar a palavra, para levar a mensagem do Senhor. Paulo teve a conversão dele, e eu tive a minha conversão, vocês também tiveram as suas. Cada um teve a sua experiência, mas eu não fui por amor, eu fui pela dor, pelo sofrimento, saber que eu precisava de Jesus. Saulo não tinha outro recurso, nenhum médico podia dar as vistas para ele, mas Jesus restaurou as vistas dele. Paulo passou a enxergar muito mais longe do que ele enxergava. Paulo já olhava para o coração daquele necessitado. Paulo, ele olha as pessoas com misericórdia. Agora aquele homem que era perseguidor, agora era perseguido. E a palavra diz que quando ele continuou em Damasco, tentaram querer matá-lo. Mas quando o Senhor está na tua vida, a morte não tem poder sobre sua vida. Então Saulo ali, ele sai de Damasco e volta para Jerusalém. Mas outra dificuldade ele encontra. Os discípulos confiavam nele, porque ele sabia que o que ele fazia não agradava a Deus. Mas Barnabé apresenta ele e os discípulos e fala que ele teve uma visão com Jesus, que Jesus falou com ele. Então ali eles viram que Jesus estava na vida de Paulo. E Paulo, em todo momento, não deixou de falar de Jesus. Em todo momento, ele aproveitou o tempo que ele tinha para falar da salvação, do arrependimento. Um homem que curava, um homem que fazia milagre, porque o Espírito Santo estava com ele. Então eu olho para Saulo, através de Jesus, um exemplo para nós. Não olha as dificuldades, não olha as circunstâncias. Porque quando você prega para alguma pessoa, você pensa, a pessoa não veio na igreja, mas tenha certeza que a palavra ela já foi plantada. E essa pessoa um dia vai lembrar, a irmã pregou para mim, o irmão pregou para mim. A vontade nossa que nós falasse e acontecesse, mas o tempo é do Senhor, o momento é dele, a hora é dele. Não tem como nós ficar insistindo, porque isso leva tempo para aquela pessoa abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu também era difícil, eu também fui uma pessoa difícil de receber a palavra. Quantas pessoas pregaram para mim? Eu lembro que eu trabalhava no mercado e toda vez que eu entregava a compra no carro do Senhor, e ele era um evangélico, um homem de Deus, ele pregava para mim, mas a gente não dava nem ouvido. Eu fiz muito isso. Eu não zombava, respeitava. Eu era de coração duro. Mas até que um dia o Senhor me pegou de jeito. Porque no momento que você está na dificuldade, na tristeza, Jesus ele chega para te dar alegria e para te dar paz. Porque a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos hoje. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Porque nós estávamos cantando aqui pouco tempo agora, Santo, Santo, Santo. E eu quero ver esse momento chegar, para nós estar diante do Senhor e cantar Santo, Santo, Santo. Porque muitos não conseguiram chegar até o fim. Mas eu creio que você hoje está aqui, porque você confia no Deus vivo, no Deus poderoso. Muitos não alcançaram a terra prometida, ficaram por meio do caminho. O problema, como não é o começo, o problema está no meio. Porque a vitória ela vem. Porque o povo de Israel rejeitou Jesus, mas nós abraçamos Jesus. Porque nós confiamos que Ele veio para nos salvar.
para tirar desse mundo de tristeza e de dor, para levar para o céu, onde que não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Mas hoje, Saulo ganhou muitas famílias através da palavra. Muitas vidas foram transformadas também, como Paulo foi transformado, como Saulo foi transformado. Porque a transformação, ela vem de dentro para fora. Então ele foi recuperado. Um homem totalmente, num caminho totalmente errado. Mas o Senhor colocou ele no caminho certo. O Senhor tratou com a alma daquele homem. E aquele homem ficou 3 dias orando e jejuando, porque hoje o nosso culto fala de oração. O como a oração tem poder. Como a oração nos dá alegria, traz paz. E nós devemos orar todos os dias. Não importa a hora, mas sempre tem que lembrar que existe um Deus no céu. Porque o Senhor lembra de nós todo o tempo. Você não está aqui por acaso, porque Deus, antes da criação, Ele já nos conhecia. Antes da criação, Ele já tinha preparado tudo para nós. Então nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Como se fosse hoje, como se vai ser amanhã, não importa o dia, mas que Ele vai vir. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou através da palavra dEle. Levando uma igreja que reconheceu que a morte de cruz foi verdadeira. Aqueles que reconhecem que Jesus pagou um preço, esses vão estar firmes até o fim. Por isso que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu estava esses dias buscando uma palavra. Mas Deus é tão bondoso que às vezes a gente quer pregar aquilo que nós queremos, mas quando você prega aquilo que Ele quer, é muito melhor. Porque essa palavra está transformando vidas. Essa palavra vai mostrar pessoas o que é uma transformação verdadeira, assim como Saulo. Essa é a mensagem do Senhor nessa noite. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor mais uma vez? Aleluia, Senhor, glória a Deus.